vamos adorar a Deus dizendo que Ele é exaltado. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, 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 pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare isso, pois tu és santo, 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 pois tu és santo, santo, santo. Oh. Aleluia. Põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Vamos declarar, põe em fileira. Põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, das formas aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Ele sonhou um sonho lindo pra mim e pra você. Sonhou um sonho tão lindo, vivo pra Ele. Liga a tua voz e declara: o que fazer diante de um Deus? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar, contrito, adorar, adorar, adorar e provar
queremos te adorar, nós estamos aqui te adorando, Pai, porque tu é um Deus poderoso, não há outro Deus além de ti, ser adorado, entronizado. Aleluia. Soprou em minhas narinas a vida que deu a ele. Tu sonhou pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra ele. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar, contrito, adorar, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Nós queremos estar rendidos à tua presença, ó Pai. Vou te adorar, vou me prostrar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Irmãos amados, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá no profeta Jeremias, capítulo 12. Nessa noite, eu quero ser mais rápido, mais objetivo, porque ainda eu quero ter um tempo de oração com você. Eu creio que é tempo da gente buscar discernimento, encorajamento na palavra de Deus, mas nós precisamos também buscar a Deus em oração. Você precisa tirar um tempo todos os dias de oração. Ore sozinho, ore com a sua família, ore com seus filhos. É um tempo da igreja se colocar diante do Senhor em oração. Você precisa adquirir poder espiritual e você faz isso lendo a palavra de Deus e orando, buscando o Senhor. Então eu quero trazer aqui somente um versículo de Jeremias capítulo 12, e eu creio que você conhece. É a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, no capítulo 12, ele começa fazendo uma oração. E, na verdade, essa oração retrata a angústia do coração do profeta, o cansaço, as decepções. Jeremias estava muito decepcionado com tudo. Ele não estava decepcionado com Deus, mas com todas as situações humanas, ele estava decepcionado. Ele estava cansado, ele estava lutando incessantemente, e não via resultado. Tudo que ele tentava fazer estava dando errado. E quem sabe você tem passado por essa experiência. Você tem lutado, você tem corrido para tudo quanto é lado. E tudo que você faz, por um tempo dá certo, depois não dá mais certo, descamba para outro lado. Você está também decepcionado com pessoas, decepcionado com amigos, amigas. E é assim mesmo, o profeta Jeremias estava passando por tudo isso. E uma das coisas maravilhosas que a gente vê em toda a palavra de Deus, que Deus nunca permitiu na Bíblia que seja homem ou mulheres da Bíblia serem super-heróis, pessoas que nós olhássemos e falássemos assim, olha, é inalcançável. Todos os personagens da Bíblia, todo homem e mulher tem os seus defeitos, tem as suas ambiguidades, tem as suas angústias, tem os seus problemas, demonstra-se os seus erros, seus pecados, e é exatamente
Por isso que nós devemos olhar somente para Deus. As pessoas da Bíblia são pessoas de carne e osso, sentem as mesmas coisas que nós sentimos, e isso que nos dá esperança, porque Deus usou homens e mulheres como nós, homens e mulheres que foram heróis e heroínas da fé, sendo humanos, sendo falhos, tendo decepções, tendo tristezas, alimentando às vezes incertezas no coração, mas sempre buscando o Senhor, sempre buscando e permanecendo aos pés da cruz. Uma das coisas interessantes da vida cristã é que todo ser humano, ou todo servo de Deus, tem uma jornada particular com Deus. A minha vida não serve de exemplo ou de parâmetro para a sua vida. Deus lida com você de forma muito particular, a sua jornada da fé, a sua carreira da fé, aquilo que você vai experimentar ou experienciar durante sua vida com Deus, a sua vida cristã, quem sabe é muito diferente da minha. E é isso que nós vemos na Bíblia. Por exemplo, dentro dos profetas, cada um dos profetas viveram realidades diferentes, ainda que vivendo no mesmo tempo. Alguns dos profetas profetizaram ao mesmo tempo, mas viviam angústias, situações, realidades diferentes. Porque Deus tinha uma forma particular de tratar com cada um, e Deus tinha um propósito para cada um. Então, quando nós olhamos o profeta Jeremias, na mesma hora que nós vemos que era um homem sofredor, era um homem que experimentou, assim, todas as tristezas que um ser humano talvez poderia imaginar, passar pela vida, o profeta Jeremias passou, mas foi um grande homem de Deus, um profeta poderoso. Inclusive, quando Jesus pergunta a seus discípulos, olha, eles dizem o que sobre mim, o que as pessoas dizem sobre mim, quem eu sou, e uma dessas pessoas, os discípulos falaram assim, Jesus, eles acham que o Senhor é o profeta Jeremias. Então isso é uma coisa muito interessante, porque apesar de Jeremias passar por angústias, e ele, de tanto reclamar, ele recebeu aí o apelido de profeta chorão, que reclamou demais, andou pela vida e passando as angústias, os problemas, nada dava certo, ele fazia tudo certo, só que não dava certo, e a gente experimenta isso de vez em quando na vida. Era um profeta que vivia angustiado com algumas questões, mas sabe de uma coisa? Ele é dos profetas o mais humano, aquele profeta que realmente revelou humanidade. Quando estava doendo, ele falava que estava. Quando ele estava angustiado, ele não escondia com uma carapaça de espiritualidade. Não, eu sou o profeta de Deus, eu sou o homem de Deus, e eu não posso demonstrar fraqueza. Ao contrário, ele reclamava mesmo, ele colocava para fora, ele demonstrava humanidade. E isso é uma característica que eu e você, como servos do Senhor, deveríamos ter, sermos humanos. E humanos sentem dores, humanos sofrem frustrações, humanos têm dificuldades de entender algumas coisas, porque a vida não é lá assim tão fácil de ser entendida, compreendida. Então, o profeta Jeremias, ele, quando sentia dor, ele reclamava que estava sentindo dor. Quando ele estava feliz também, ele colocava para fora toda a felicidade. Mas quando ele tinha algumas coisas assim angustiosas no coração, até mesmo em relação a Deus, ele colocava diante de Deus em oração. Ele colocava essa situação diante de Deus, sem esconder nada. E por isso, nessa noite eu quero conversar com você sobre isso. Você realmente, nesse tempo que nós estamos passando, é um tempo de angústia. Eu tenho conversado com muitas pessoas todos os dias. É claro que nós temos esperança. A nossa esperança não está em acabar a crise da pandemia. A nossa esperança não está no governo, em suas decisões que vão mudar a nossa situação. A nossa esperança está no Senhor Jesus.
Nós não temos esperança no governo, nós não temos esperança em qualquer outra coisa a não ser no Senhor Jesus. Mas nós, como seres humanos, nós temos fraquezas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos incertezas, angústias. Quem sabe você, nesse momento, você está sentindo aquele peso no peito. Isso se chama angústia. Angústia. E se você não assumir isso, você vai adoecer. Você precisa entender que você está angustiado, angustiada. E estando angustiado, angustiada e tendo esse entendimento, você vai buscar em Deus a cura para a sua angústia. Mas se você viver fingindo, alguém te liga, alguém te pergunta, como é que você está? Não, está tudo bem, mas não está. Você está passando por um momento de dificuldade financeira. Se alguém te ligar e falar assim, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? E você fala assim, não, está tudo bem. Primeiro que você está mentindo. E mentira não resolve nada. Aí você pode falar assim, não, mas eu tenho vergonha, pastor. Mas a vergonha também não resolve o seu problema, ao contrário, piora. Piora muito. E aí nessa noite eu quero trazer essa mensagem para você, te perguntando como você está, como sua vida espiritual está. Como você anda na fé? Você está fortalecido? Ou você está enfraquecido na fé? Isso pode acontecer. Você não tem que ser igual ao seu irmão, você não tem que ser igual ao pastor da igreja. Você é você, você é único e Deus age de uma forma muito especial na sua vida. Ele trabalha no seu coração de uma forma muito particular. Eu e você, nós temos particularidades que o outro não tem. E como você está nessa noite? Você está bem? Você está angustiado ou você está tranquila? Está passando necessidade de alguma coisa, sim ou não? Você tem colocado diante do Senhor a sua realidade? Ou você tem sido muito religioso nesse tempo? Que até para orar, você tem muito cuidado de não decepcionar Deus em sua oração, achando que Deus não sabe realmente o que está dentro do seu coração, na sua mente, o que não está deixando você dormir, esse pensamento que retroalimenta a sua angústia, os seus pavores, e você não coloca diante de Deus. Como você está? Porque o profeta Jeremias, no capítulo 12, ele começa a oração e dizendo das suas decepções. Ele fala com Deus o que está realmente angustiando o coração dele. Uma das coisas, por exemplo, é que o justo, ele age da forma justa e nada dá certo para ele. O injusto, o ímpio, age de forma toda errada e parece que tudo dá certo. Ele parece até o salmista, orando e lamentando a vida do ímpio, que parece tudo dar certo. E ele coloca diante de Deus. O profeta Jeremias, ele está lamentando mesmo, decepções. Ele está realmente aqui enfraquecido na fé. E aí ele coloca diante de Deus, ele despeja diante de Deus. Mas a resposta de Deus para Jeremias é uma coisa fabulosa, porque o Senhor, ele não vem passar a mão na cabeça de Jeremias. E também Deus nem vem dar uma notícia boa para ele. Apesar do lamento, apesar dele colocar diante de Deus a sua angústia, a sua decepção, e isso vai trazendo cura para a alma e vai colocando para fora o que está engasgado na garganta. Ele vai colocando diante de Deus a angústia que está presa no peito, mas agora ele vai despejando diante do altar de Deus. Mas Deus, ele responde de uma forma muito particular para Jeremias, porque Deus sabia que Jeremias, ele não precisava dele passando a mão na cabeça de Jeremias, de afagando o coração de Jeremias. A resposta de Deus foi uma resposta interessante, que diz assim para Jeremias: Jeremias, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão?
O que Deus está falando para Jeremias é o seguinte: Jeremias, o negócio é o seguinte, eu tenho um desafio para você. Você está angustiado, você está lamentando, você tem dores no coração, você tem indecisões na alma, mas eu tenho uma proposta para você. Essa proposta é um grande desafio. Ô Jeremias, o que eu tenho para dizer para você, no caso de Jeremias, é que as coisas não vão ficar melhores. As coisas, Jeremias, para você, não vão amenizar. Então, tudo que você está vendo, que você acha que é sofrimento, irá piorar. Tudo que você acha que pode trazer angústia, vai potencializar. Os seus desafios ainda serão maiores. Então, Jeremias, eu tenho um desafio para você. E esse desafio, Jeremias, é um desafio de fé. Porque, Jeremias, eu não estou te preparando para viver na mediocridade. Jeremias, os gigantes da vida, diz Deus para Jeremias, os gigantes da vida, os campeões da fé, aqueles que alcançam grandes coisas e galgam altos patamares na fé, são aqueles que sofrem as maiores lutas e as maiores tribulações. Por isso que o Senhor Deus desafia Jeremias. E ele fala assim: ô Jeremias, se você, Jeremias, está agora correndo com homens, você está achando difícil, você está tendo lutas, tribulações, mas no nível humano, você está lutando com homens, quer dizer, na mesma paridade, é homem contra homem. Mas Jeremias, eu estou te preparando para correr com cavalos. É como Deus estivesse falando assim: você não está conseguindo manter o ritmo correndo com homens, mas eu quero que você corra com os puros sangues, com os cavalos árabes, cavalos de corrida. Eu quero que você esteja preparado para encarar desafios ainda maiores, Jeremias. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma pessoa, então você não se compare com qualquer um. Então as lutas sempre ficarão mais difíceis. As batalhas serão mais complicadas. Mas você, Jeremias, cada dia estará mais preparado. Eu vou te preparando. Eu vou te fortalecendo. Os seus músculos espirituais estarão mais desenvolvidos a cada momento, a cada passo, a cada nova batalha. Deus está falando assim: Jeremias, você se acha desprotegido numa terra de paz, mas o que você vai fazer quando eu te colocar, por exemplo, na floresta do Jordão? Porque agora, aqui na terra de paz, na tranquilidade, você está se sentindo assim, um homem perdido. Você está se sentindo uma pessoa que está a ponto de sucumbir. O que vai acontecer com você, Jeremias, quando você estiver lutando com leões, quando você estiver lutando contra homens de guerra? Então, Jeremias, você está colocando diante de mim a sua luta, o seu lamento, a sua tribulação. Muito bem, você precisa fazer isso, mas agora eu estou aqui não para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui, Jeremias, Deus falando com ele, não estou aqui para colocar você no meu colo e te ninar como criança, porque eu quero que você se torne um homem, eu quero que você se torne realmente um guerreiro da fé, eu quero que você se torne o profeta que eu tenho no meu coração para que você se torne. E o profeta que eu quero que você se torne, esse profeta vai ser um grande herói da fé, tem que suportar grandes pressões. Por isso, Jeremias, o desafio que eu tenho para você é você se fortalecer. Fortaleça. E essa palavra, meu amado irmão, é para a sua vida. Essa palavra hoje é para o seu coração, porque não é novidade. Todos nós estamos nesse momento passando por muita luta e por muita tribulação. De repente, a sua tribulação maior é a falta do emprego, a falta de dinheiro. Mas a tribulação do outro irmão é, por exemplo, ficar sozinho dentro de casa
o dia inteiro, a noite toda. Essa pessoa está no grupo de risco e não pode sair na rua, tem que ficar em casa, já faz 60 dias que está dentro de casa. Isso está se tornando insuportável. De repente, a sua luta, seja com um filho que está doente, ou um parente chegado que está no hospital, e a gente sabe todo dia que as pessoas que estão nos hospitais têm maior risco de serem contaminadas. Então a luta de cada um é muito particular. Você não tem como falar assim, minha luta é insuportável, a minha luta, ninguém sabe o que eu estou passando. Uma das coisas que eu aprendi na vida é não cobiçar a luta do seu irmão. Não cobice. Não olhe para outra pessoa e fale assim, você não sabe o que eu estou passando. Como que a pessoa não sabe? Não tem como saber mesmo. É você, mas da mesma forma que você fala assim, você não sabe o que eu estou passando, a outra pessoa pode falar, e você não sabe o que eu estou passando. Porque você pode me ver aqui e falar assim, o pastor está falando isso hoje, mas ele não sabe o que eu estou passando, não sei mesmo. Mas você também não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o peso que eu estou carregando na alma, dos meus compromissos, das minhas responsabilidades, diante de Deus, diante de uma igreja. Você não sabe, mas eu também não sei realmente o que está dentro do seu coração. Por isso, só o Senhor que sabe. O Senhor é a sua válvula de escape. O Senhor Deus é aquele que você tem que procurar nesse momento de angústia e fazer como o profeta. É se colocar diante de Deus, clamar, colocar para fora, sendo você mesmo, sendo humano, e o humano sofre, o humano passa por angústias, o ser humano reclama da vida, e aí eu coloco diante do Senhor isso. Mas aí, da mesma forma que Deus tratou o coração de Jeremias, o Senhor vai tratar o seu coração. Eu creio que Deus trata de uma forma muito particular a vida de Jeremias, mas eu creio que nessa noite eu posso tirar uma lição muito grande, preciosa para a minha vida e para a sua vida nesse tempo. Primeiro, Deus está te preparando para coisas ainda maiores. Então não desanime, não desanime. Essa luta que você está passando hoje simplesmente faz parte do treinamento de Deus para coisas maiores que virão. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu passarei por tribulações maiores, por lutas maiores que eu estou passando hoje? Possivelmente passará. Possivelmente passará. Mas as próximas lutas que virão, você estará mais fortalecido, você terá mais músculos espirituais. Hoje, você precisa buscar diante de Deus forças, graça, sabedoria, resistência espiritual, fortalecimento na fé, para suportar essa luta e essa tribulação que você está passando hoje. Você deve buscar a presença de Deus hoje. Você deve vencer a luta de hoje, porque o futuro, Deus está no controle. Jeremias estava angustiado, estava contrito com tudo que estava acontecendo, e Deus fala assim, prepare hoje, Jeremias, porque no futuro virão lutas maiores, e eu estou te fortalecendo. Eu estou te fortalecendo, eu estou com você em cada luta, em cada batalha. Então hoje, meu amado irmão, você deve ter no seu coração essa certeza. Primeiro, Deus está te preparando para coisas maiores, para vitórias maiores. Se você não conseguir vencer as pequenas lutas, as pequenas tribulações, você também não conseguirá ter grandes vitórias. Mas quem sabe, essa luta que você está passando hoje é a grande luta da sua vida. Deus vem te preparando por toda a sua vida. Deus vem te robustecendo para agora você permanecer na fé e ser vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. E assim você vai ter agora uma grande vitória, uma grande história de fé. Por isso a minha palavra para você hoje é o seguinte: levante-te, levanta-te do teu lugar. Você está muito prostrado, você está igual Jeremias.
Levanta-te, busca fortalecimento no Senhor, busque fortalecimento em Deus, permaneça na fé, encha a sua cabeça, a sua mente com as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor não falharão. Você deve encher a sua vida com a esperança da palavra de Deus. E você agora deve ser uma campeã, um campeão na oração. Você deve permanecer em oração. Você deve buscar mais a Deus intensamente em oração. Deus está te preparando para grandes coisas, para um novo tempo. Mas você precisa passar por esse tempo. E você, como Jeremias, agora está sendo somente preparado para coisas maiores. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Porque até agora, nesse capítulo, Jeremias estava sofrendo algumas oposições baixas no nível dele. Mas no futuro próximo, ele iria ter que lidar com grandes reis. E foram esses reis que tentaram matá-lo. Mas lá na frente, agora, nesse tempo que ele estava lutando com grandes reis, ele estava fortalecido, ele estava robustecido, os seus músculos espirituais agora estavam desenvolvidos. Por isso, nessa noite, eu quero orar com sua vida. Primeiro, para que você seja humano diante de Deus. Deus não está procurando super-heróis, nem super espirituais. Você é super espiritual? Porque Deus conhece o seu coração, sabe onde dói, sabe o que está passando, e Deus quer cuidar de você. Quem sabe o tempo que você está passando também de luta, é a mão de Deus permitindo você passar para te quebrantar um pouco mais, para você correr para os braços de Deus e saber que você depende dEle a cada momento. Esse tempo de Deus é precioso para furar o nosso balão. Às vezes o nosso balão está muito cheio e Deus permite o nosso balão esvaziar, para que eu olhe e perceba que eu dependo cada dia mais de Deus. Mas quem sabe esse tempo que você está passando é simplesmente um treinamento de Deus para coisas maiores que virão na sua vida. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua casa, para que você não desista, para que você não desanime da fé, para que você corra com cavalos, que você permaneça na fé, na esperança, que você também possa se quebrantar diante de Deus. Se você precisa de socorro, peça socorro ao Senhor, peça socorro aos seus irmãos. Você pertence à família de Deus. Você pertence à família da fé. Às vezes a luta é muito grande para que eu passe sozinho. Mas Deus me dá pessoas, irmãos amados, que possam suportar a carga comigo. Até o Senhor Jesus, quando estava carregando a cruz estava pesada demais, estava difícil demais. E Simão Cirineu ajudou a Jesus a carregar a sua cruz. Então eu quero orar com você, quero orar com sua família, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Pai amado, ó Deus, estamos diante do Senhor, nessa terça-feira, iniciando ainda essa semana. Quem sabe, ó Deus, esse teu servo, essa tua serva, estão, ó Deus, encarando um tempo tão difícil na vida, em determinadas áreas, ó Deus, está insuportável. Ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de sermos como o profeta Jeremias, que, ó Deus, não escondia o que estava sentindo, mas colocava diante do Senhor toda ansiedade, todo peso, toda angústia, toda opressão. Ó Deus, faça esse teu servo, essa tua serva se tornar humana, e seres humanos sofrem, seres humanos passam por dificuldades, e nós, ó Deus, queremos recorrer ao Senhor, como o profeta Jeremias fez.
E queremos, ó Deus, nesse momento, clamar ao Teu Espírito Santo, que venha fortalecer-nos, para passarmos, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, vitoriosos no Senhor, fortalecidos na graça do Senhor, esperançosos na Tua promessa, para que possamos correr com cavalos, porque sabemos que o Senhor vai nos levar, ó Deus, a patamares superiores. O Senhor quer nos levar adiante, a termos experiências maiores com o Senhor, mas nós só teremos, ó Deus, maiores vitórias, grandes vitórias, se, ó Deus, formos vencedores em grandes guerras, em grandes lutas. Pedimos que o Senhor fortaleça-nos, dá-nos, ó Deus, da Tua graça, fortaleça a fé do Teu servo e da Tua serva nesta noite, faça-nos andar em meio à luta e à tribulação de forma altaneira, com a nossa cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que o Teu Espírito agora, ó Deus, derrame, ó Deus, essa unção de renovo, venha renovar essa vida, venha renovar o coração da Tua serva e da Tua serva, que o Teu Espírito, ó Deus, venha alegrar esse coração, ó Deus, mesmo no tempo de angústia, que, ó Deus, a Tua alegria venha inundar a nossa alma e a certeza do nosso coração venha fazer-nos andar e caminharmos para frente, sempre olhando para o Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe cada uma casa, abençoe cada servo e serva, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa, anime o seu coração, fortaleça a sua vida no Senhor, e nós nos veremos novamente, se Deus quiser, no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Deus abençoe sua vida. Se você precisar de alguma coisa, ligue para nós, entre em contato conosco, que nós queremos abençoar a sua vida, queremos te ajudar. Que Deus te dê graça, te dê sabedoria nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa música se chama Tudo por Nós, canção minha. Escuta aí. Ainda que os montes se levantem e queiram se lançar contra mim, ainda que uma fenda na terra deseje me tragar para si, confiarei em Deus, no seu amor por mim, pois se entregou sem meu querer. Tudo eu entregarei, pouco posso fazer, mas Ele tudo pode em mim. Ele já garantiu para viver, florir, já conquistou pra nós. Ele é meu Salvador, agora ser Senhor, jamais vai te deixar na mão. Ainda que as muralhas se ergam na intenção do meu reagir, ainda que por um tempo me esqueça, que nem a morte pôde o impedir de nos trazer perdão, no seu amor sem fim invalidou nosso parecer. Muito devemos dar, pouco vamos fazer, mas Ele tudo pode em nós. Ele já garantiu para viver, florir, já conquistou pra nós. Ele é meu Salvador, agora ser Senhor, jamais vai te deixar na mão. Deus abençoe.